Olá, eu me chamo Eduardo Mano, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Anexo Católico. No vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo semanal acerca dos episódios do podcast A Bíblia Católica em um Ano. Esse vídeo nós vamos pegar a primeira semana então que acabamos de vivenciá-la, do episódio 1 ao episódio 5, e vamos percorrer cada um dos episódios dando apenas um resumo para motivar aqueles que ainda não iniciaram e também recordar aqueles que já passaram por esses episódios daquilo que foi lido e o que nós aprendemos com essa leitura. Seja muito bem-vindo, esse daqui vai ser o resumo bíblico semanal. No primeiro episódio nós temos ali no princípio, capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vimos que Deus criou o mundo não pela violência ou pela dominação, como outras religiões ensinam, mas através da sua bondade. É por sua bondade que ele cria tudo, e é assim que ele descreve a cada criação que é feita, viu que era bom. Chegando no homem, ele vê que é muito bom, porque o homem tem a dignidade humana. Essa dignidade, que é a imagem e semelhança de Deus, ela não é conquistada por nós na força, no nosso empenho, mas é uma graça de Deus. Já está no ato criado do ser humano ser imagem e semelhança de Deus. E por essa característica da imagem e semelhança de Deus, que nós temos a dignidade humana. Nesse caso, nós aprofundamos ali, nesse primeiro episódio, acerca da descrição da criação, onde nós vimos que Gênesis 1 e Gênesis 2 são relatos da criação, mas de formas diferentes. Uma de uma forma macro, que é Gênesis 1, e outra de uma forma micro, Gênesis 2. E nós vimos que esse relato é dividido entre o ambiente e o preenchimento desse ambiente. Ali no primeiro dia nós temos a criação da luz e da escuridão. Já no quarto dia é que nós temos o preenchimento desse ambiente, com a criação do sol, das estrelas, da lua. No segundo dia, nós temos a criação do céu e do mar. No quinto dia é que nós vamos ter o preenchimento desse ambiente com as aves e os peixes. No terceiro dia, nós temos a criação da terra, do habitat natural. E no sexto dia, nós teremos a criação do preenchimento desse ambiente, que serão ali os seres humanos e os animais. Culminando no sétimo dia, que foi o dia do descanso do Senhor. Recordo aqui o Papa São João Paulo II no documento Dies Domini, onde ele explica que o Deus não fica inativo nesse sétimo dia, mas é um descanso contemplativo, digamos assim, porque ele olha para toda a sua criação, vê o quanto é boa e ele precisa desse tempo de contemplação descansado, mas não inativo. Também pontuamos nesse primeiro episódio que Deus não criou o homem para ser seu escravo, seu entretenimento, mas para que compartilhasse da sua vida com ele. Por isso ele tem a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus, porque ele compartilha da sua vida ali já no ato da criação, onde Deus dá ali os 3 propósitos para o homem viver na sua criação, que são trabalho, lazer e amor. E vimos que Eva não é por ter sido criada depois que ela está abaixo do padrão. Vimos ali a famosa explicação de que a mulher não foi criada da cabeça para se sentir superior, do pé para se sentir inferior, mas da costela, porque fica do lado, de coração a coração, caminhar junto com o homem. E de forma resumida desse primeiro episódio, nós entendemos: Deus criou tudo e viu que tudo era bom. E algo interessante que o livro História Bíblica, da edição da minha Biblioteca Católica, traz acerca da criação no sexto dia, é que o homem foi criado no sexto dia. E assim também o regenerou no sexto dia da Semana Santa, a sexta-feira da Paixão. E enfim, o primeiro episódio nos mostra que Deus fez tudo bom, porque Ele é bom. E essa criação bondosa, ela tem um caminho diferente, que é o que nós vemos no segundo episódio, quando falamos da queda de Adão e Eva, capítulos 3 e 4 de Gênesis. Ali nós vimos que a serpente faz a tentação ao homem, não desafiando a existência ou a autoridade de Deus, mas a confiança do homem em Deus. Então nós vimos ali que Deus não quer apenas somente que nós creiamos nele. Nós temos várias pessoas pelo mundo ao redor que dizem crer em Deus, mas o que ele quer realmente é que nós pertençamos a ele. Ter essa intimidade com a sua presença é o desejo de Deus. Quando nós damos ouvido para a serpente ela não vai fazer você duvidar da existência dele, mas da sua confiança nele. Ou seja, ela deturpa as palavras divinas para ver se você confia naquelas palavras ou se passa por alguma temeridade, alguma desconfiança de que aquilo seja realmente a verdade. Então, algumas vezes nós podemos até questionar alguns ensinamentos por achar que estamos sendo proibidos de alguma coisa, mas a partir do momento
em que nós decidimos, por desobedecer, não confiar, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Estamos escolhendo não pertencer a Ele. E nós percebemos ali nesse segundo episódio o quanto a intimidade é rompida, porque agora o homem passa a se esconder enquanto Deus continua a procurá-lo. Então a intimidade profunda que existia antes passa agora a ser recusada por mim e Deus continua a me procurar, a me esperar. Na busca que Deus faz pelo homem após a queda, ele pergunta: quem te disse que estavas nu? E aqui nós vimos a meditação do Padre Mike, belíssima, onde a gente tem duas formas de ouvir essa pergunta. De um Deus, um pai revoltado: quem te disse que você estava nu? Ou de um pai amoroso, reconhecendo a queda do filho e as consequências que recairão sobre ele. Quem te disse, meu filho, que você estava nu? Nesse reconhecimento paternal, nós temos o amor sendo atingido, mas sem deixar de amar. Aquele que continua nos amando logo dá uma solução para essa queda. A serpente é então amaldiçoada e existem os remédios que o Padre Mike vai chamar para o homem e a mulher. Por que remédios? Porque aquilo ali é justamente para tentar recuperar o amor perdido. São as atitudes que nós vamos ter que lidar com elas, porque nós perdemos a intimidade e vamos ter agora que nos esforçar para tentar recuperar essa amizade que só conseguiremos reatar em Cristo Jesus. E esse amor de Deus fica esclarecido quando ele cobre o homem e a mulher com peles de animais, mostrando que foi necessário um sacrifício para permanecer esse amor, já fazendo uma alusão no que viríamos em Nosso Senhor, o sacrifício necessário para a recuperação dessa amizade, desse amor. E o episódio finaliza mostrando a oferta de Abel e Caim, onde a de Abel foi melhor vista pelo Senhor porque foram as primícias, as primeiras ofertas. É uma das explicações que o Padre Mike dá, dizendo que nós devemos meditar sobre isso. O que estamos dando a Deus? As sobras da nossa vida ou as primícias, as primeiras coisas daquilo que recebemos, nós logo direcionamos a Deus para glorificá-lo e amá-lo e louvá-lo para sempre. No episódio 3 nós temos Enoque e a Arca de Noé. Vimos ali que Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, seria a imagem e semelhança de Adão. E como havia no relato da criação que Adão é a imagem e semelhança de Deus, mostra então que a vida de Sete traz essa recuperação da dignidade humana. Porém, os descendentes de Sete começam a se envolver com os descendentes de Caim, onde nós vemos ali no capítulo 6, dizendo que os filhos de Deus começam a se envolver com as filhas dos homens. E aí começa a acontecer a corrupção da humanidade, chegando ao ponto onde Deus só vai encontrar graça aos seus olhos em Noé. Hoje nós meditamos sobre a nossa perseverança no amor e na fidelidade a Deus, mesmo em meio ao mundo inteiro buscando essa corrupção. Seja onde for, no nosso trabalho, nossos estudos, na nossa casa, em qualquer ambiente que busque a corrupção do amor de Deus por nós, nós não podemos tirar os nossos olhos fixos do Senhor, porque é isso que nos dá a fidelidade, a proximidade e a intimidade com o amor verdadeiro por nós. E só assim nós vamos conseguir nos deparar com as tempestades que surgirem neste mundo. E assim adentramos no episódio 4, onde falamos sobre o dilúvio, dos capítulos 7 ao capítulo 9 do Gênesis. Nesse ponto, nós adentramos mais acerca do final do dilúvio, onde nós temos o arco-íris que Deus mostra após o dilúvio como símbolo da paz a Noé e a toda a sua família. E nas proclamações de Deus, na aliança com Noé, nós temos ali a primeira proibição contra o assassinato e a permissão para nos alimentarmos dos animais. E vimos que a história de Noé mostra a fragilidade do homem, porque mesmo sendo criados à imagem e semelhança de Deus, fomos quebrados através do pecado original. E precisamos agora, mediante a sua graça, continuar a caminhar, porque senão vamos cair na corrupção novamente. Obviamente você vai perceber que eu mudei a câmera, porque a outra pifou, parou de funcionar. Quando eu fui desligar ela, ela já estava desligada, e aí tentei religar novamente, mas não funcionou. Depois vou descobrir o que aconteceu com ela, mas de qualquer forma vamos continuar o vídeo, encerrando, falando sobre o dia 5. Mas antes, temos um ponto importante sobre o dia 4, que é bem complicado de se falar, mas que eu coloquei lá um dos pontos de vista que parecem ser os mais plausíveis, o mais plausível, que é sobre a maldição sobre Cã. O que é que acontece? Cã, o filho de Noé, o vê nu. Essa é a expressão que tem
na passagem bíblica, de que essa visualização de Noé sem roupas causou uma maldição no filho de Canaã. Só que quando a gente levanta essa hipótese, parece uma condenação pesada demais para o ato cometido, de simplesmente ver o pai nu causar uma punição na descendência dele. Por isso que Scott Hahn e Kurt Smith, no seu caderno de estudo bíblico, vai dizer que a probabilidade de que o que tem acontecido realmente tenha sido um incesto, a relação sexual de Cã com sua mãe, é maior, porque aí sim faria sentido essa punição para a descendência de Cã, porque seria então o filho desse pecado cometido. Porém, isso é aberto à interpretação ainda. Tem gente que ainda sustenta a informação de que ele somente viu o pai nu e por ter ido zombar com seus irmãos sobre isso e os irmãos terem voltado de costas, coberto Noé, ele ali, por essa humilhação causada ao pai, seria então punido na sua descendência por esse pecado cometido. Outros afirmam que ele teve uma relação com o próprio pai, Noé, e essa relação então causaria a maldição na sua descendência, Canaã. E uma dúvida que acontece com recorrência é quem é a mulher de Caim, já que Adão e Eva tiveram ali Caim, Abel e Sete, que seria o terceiro filho. Com quem Caim se relacionou, que está descrito aqui no capítulo 4 do Gênesis, versículo 17, Caim conheceu sua mulher. Veja, a resposta para isso são duas possibilidades. Ou ele se relacionou com uma sobrinha ou com uma irmã. Isso porque aqui no capítulo 5, versículo 4, vai dizer: depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas, podendo então ele ter se relacionado com uma irmã ou com uma sobrinha. Lembrando sempre que também em Gênesis há toda uma simbologia a ser interpretada. Então não necessariamente nós devemos levar tudo ao pé da letra. Mas essas são as possibilidades de resposta para a dúvida sobre com quem Caim se relacionou. E lembrando também que essa relação de Caim gera uma descendência desagradável a Deus. Quando a gente vai ali para o capítulo 6, falando sobre a geração de Sete se envolvendo com a geração de Caim, nós vemos uma referência para os filhos de Deus com os filhos dos homens, mostrando que a descendência de Sete seria aquela que recuperaria a dignidade humana por ser imagem e semelhança a Deus, enquanto que a descendência de Caim seria os filhos do homem, os ímpios, que estavam seguindo de forma contrária ao que é agradável a Deus. Tendo dito isso, vamos para o dia 5, onde nós vemos a Torre de Babel, os capítulos 10 e 11 de Gênesis. Ali nós temos logo no início Nimrod. Nimrod é o primeiro homem poderoso da Terra. E ele estabelece um reino. E nessa busca de poder, ele acaba se tornando um tirano e influenciando, passando essa ambição para aquelas pessoas que vão construir a Torre de Babel. Nisso nós vemos ali uma reflexão sobre a ambição e o poder, onde nós podemos ter uma ambição, mas pelas coisas boas, pelas coisas do alto. Quando, na verdade, nós nos apegamos ao poder, nós acabamos caindo lá no pecado original, onde o quereis ser como Deus ressoa no nosso coração e esse desejo parece que nos impulsiona a cumprir o mal, sem considerar a possibilidade de Deus estar nos observando, porque nós queremos ser o próprio Deus da nossa vida, sem o Deus que nos deu a vida. E é assim que a Torre de Babel é construída para glorificar a si mesmo. E um outro ponto que a história bíblica de Dom Antônio de Macedo Costa, eu acho que eu não tinha citado ainda o autor, tem uma passagem muito interessante sobre a Torre de Babel, onde ele faz um paralelo com o Atos dos Apóstolos, o dia de Pentecostes. Ele vai dizer o seguinte: a soberba dos edificadores da Torre de Babel produziu a confusão das línguas. A humildade dos apóstolos, no dia de Pentecostes, restabeleceu a unidade. Então o desejo de engrandecer a si mesmo através da Torre de Babel é vencido pelo dia de Pentecostes, onde na Torre de Babel todos caem em confusão por línguas distintas. Lá em Pentecostes, todos com as línguas distintas se encontram na união através do Espírito Santo de Deus. E encerra-se o capítulo 11 com a genealogia até chegarmos em uma pessoa chamada Abrão. E é isso que nós veremos daqui para frente, os patriarcas. Para você que ainda não está participando, escutando a Bíblia Católica em um ano, eu lhe convido a clicar no link da descrição e entrar no grupo do Telegram, baixar o seu plano de leitura, caminhar junto conosco durante esse ano, aprendendo diariamente a Palavra de Deus e criando essa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo desse momento o seu momento de oração.
Esse é o nosso primeiro vídeo do resumo bíblico semanal. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que é que você achou. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí, que se houverem muitas dúvidas, eu faço um segundo vídeo respondendo a elas, ou coloque também na caixinha de perguntas que eu abro lá no Instagram diariamente. Curta esse vídeo para chegarmos a mais gente aqui no YouTube e seja perseverante nessa meta da leitura diária da Palavra de Deus. O maior benefício será a intimidade cultivada com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até a próxima.